Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. Sabia que aqui tem um plano de leitura para ler a Bíblia? É isso mesmo. E um plano de leitura muito bom. Para dizer para você que ele funciona, eu tenho uma prova. E uma prova de muita gente. Sabe qual é a prova? A Canção Nova. Porque é o método que nós usamos na Canção Nova. A Canção Nova nasceu da Palavra de Deus. Quando a gente diz isso, é justamente por causa dessa experiência com o método A Bíblia no meu dia a dia. Que tal você fazer com a gente, hein? Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza, procurarão, com discursos fingidos, fazer de vós objeto de negócios. Mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando se trata de falsos profetas e heresia, a gente está vendo aqui, e já tivemos uma pincelada na primeira carta, mas dessa forma São Pedro fala com muita mais clareza. São Pedro deixa muito claro que as consequências virão. As consequências virão. Literalmente ele diz, olha, aquele que desvia alguém da fé, isso Jesus falou, né? Ai daquele que causa escândalo, ai daquele que faz perecer o pequenino. São Pedro, ele, não com as mesmas palavras, mas ele traz essa realidade aqui. Tinham falsos profetas, vão ter falsos doutores. Eles vão espalhar heresia, e eles vão vir com heresias perniciosas. Mas eles vão trazer sobre si repentina destruição. Não é a praga que ele está julgando. Olha, o Papa está colocando praga nas pessoas. São Pedro rogou uma praga em quem faz... Não, é consequência. É como dizer, o salário do pecado é a morte. Está dizendo que aqueles que agem assim, se não, o verbo não tivesse no futuro, seria princípio eterno. Mas está tudo no futuro. Vai acontecer. Primeiro, vão chegar os falsos mestres. Vai ter gente querendo desviar você da fé. E eles vão trazer heresias. Eles vão negar o Senhor que os resgatou, trazendo repentina destruição. Muitos vão seguir essas pessoas. E por causa deles, a verdade cairá em descrédito. Olha só que coisa terrível. Isso se chama escândalo. Imagina que eu chegasse aqui e começasse a ensinar que
Nossa Senhora não é virgem, que ela não é pura, que ela não é santa, que eu começasse a falar que Jesus teve caso com Maria Madalena, que na verdade eles eram amantes, que eu começasse a falar várias coisas fora aqui da realidade, ou que eu não chegasse a esse extremo terrível de falar tanta asneira, mas que eu falasse outras coisas e começasse a pegar pontos da palavra de Deus para que, como diz aqui, por avareza, ou seja, essa ganância, fazer das pessoas objeto de negócio para dizer que, olha, você tem que ajudar, você tem que sustentar aqui o meu ministério, você tem que fazer isso para mim, porque se você não fizer, você não vai estar fazendo a vontade de Deus, você não vai estar cumprindo, porque afinal de contas eu estou evangelizando, estou levando a palavra de Deus até você e você tem que sustentar-me. Isso é uma falsa profecia. É um falso mestre, um falso doutor. Mas já a Canção Nova não pede ajuda para o projeto da M Almas. Veja a diferença. Veja a diferença de nós pedirmos a sua ajuda para o projeto da M Almas em que eu obrigar você e dizer você, eu querer usar da palavra de Deus para dizer você, olha, você tem que ajudar, você tem que fazer, você tem que sustentar o meu ministério, a minha causa. É completamente diferente. No entanto, a ajuda pedida, e muitas vezes nós lemos aqui, São Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, e em outras cartas, falou da ajuda que ele passou recolhendo para ajudar a igreja de Jerusalém, que passava necessidade, que passava fome. Essa ajuda que demorou um tempo para chegar, né? Porque ele foi fazendo as viagens nos lugares, teve meses atrás numa comunidade, aí depois de outra comunidade mandou carta dizendo, olha, eu vou chegar aí, espero que vocês tenham o valor que vocês prometeram. Coríntios, né? Estava falando com os coríntios. E passou pegando esse valor para levar para a igreja de Jerusalém e levou. Nada disso foi obrigado. Claro, São Paulo apelou para uma argumentação. Falou assim, olha, vocês disseram, vamos ajudar. Vocês disseram que tem fé. Vocês disseram que são irmãos da fé. Tudo bem, os irmãos estão passando fome lá. Vê se ajuda com generosidade. São Paulo falou mesmo. Vai ajudar, ajuda para valer. Quem tem condições, mas ninguém seja persuadido por isso. No sentido de que, olha, eu quero que você dê tanto, já que você tem tanto. Não. Dê cada um sem pesar, nem constrangimento, disse São Paulo. Porque Deus ama quem dá com alegria. É um exemplo de doação. Mas o que São Pedro está falando aqui não é isso. Está dizendo que falsos mestres, por avareza, procurarão, com discursos fingidos, fazer de vós objeto de negócios. Manipulação. Mas o seu julgamento, ele está dizendo, mas o seu julgamento há muito está em ação. E a sua destruição não tarda. Para dizer assim, quando a gente às vezes diz popularmente, né? Olha, Deus está vendo. É praticamente isso. O julgamento virá. Porque é o tipo de situação, usando de Deus, usando da palavra de Deus, que Deus não admite. Ah, mas tem um monte de gente que faz isso já. Por aí eu sei de casos, eu sinto de pessoas. Tá aqui, a promessa está aqui. Lendo a promessa, a gente sabe o que vai acontecer se essa pessoa não se converter. Se as coisas não mudarem. Deus julgará essas pessoas, esses falsos mestres, falsos evangelizadores. Esses dias mesmo, infelizmente, a gente teve o caso de que teve que ser divulgado, né? Porque os bispos pediram para divulgar, de um falso diácono. Se fazendo diácono, um jovem apresentava um documento falso dizendo que pertencia a uma determinada diocese, que agora eu não me recordo, infelizmente, mas o bispo daquela diocese disse, não é verdade. Esse homem
não faz parte do clero. Mas ele ia nos lugares e se aproveitava das paróquias, das comunidades. E pior, querendo ministrar sacramento, que não vale nada. Olha que sacrilégio. Eu não sei se é louco ou se é um perverso. Vamos anotar nosso diário? Promessas de Deus. Todo esse trecho aqui é promessa, né? Porque ele está dizendo, olha, vão aparecer as pessoas assim, só que não se preocupe, que o julgamento delas acontecerá. Mas uma pergunta nos vem, né? Como que você vai identificar esse falso profeta? Você precisa conhecer a verdadeira profecia. Volto a dizer, você precisa ouvir a igreja. Para você identificar quem não é. Onde está o erro? Ouça a igreja. E ouvir a igreja não é só pegar a Bíblia. Nossa, eu tenho a Bíblia em casa, eu vou ler. Lembra que o Papa disse, a palavra não é de livre interpretação particular? Então você vai ler, mas você vai ouvir a igreja. Nós estamos lendo, mas nós temos que ouvir a igreja. Caso contrário, nós podemos incorrer num erro e nos perdermos no caminho. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, um comentário, porque eles evangelizam. Claro, compartilhe também o vídeo, né? Porque isso ajuda também a divulgar o trabalho que nós temos com a palavra de Deus, com o método da Bíblia no meu dia a dia. Quanta gente que pode fazer esse método? Gente, é pouca gente que estuda a Bíblia ainda hoje. São pouquíssimos católicos, infelizmente. E aqui tem à sua disposição um canal que vai te ajudar e vai caminhar com você. Então, depois não vai dizer que não tinha oportunidade. Agora você já tem. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.